Oi pessoal, Roberta do Fora do Brasil, e no vídeo de hoje eu estou com a Mara na Austrália, do canal aqui do YouTube. A Mara eu conheci já faz alguns anos, né? Ela me mandou mensagem no Instagram, vamos gravar, né? Eu também falo aqui no YouTube sobre intercâmbio, eu falei, vamos gravar. E aí demorou uns 3 anos para que isso acontecesse. Mas deu certo, né? Muito obrigada, Mara, por estar aqui com a gente prazer. Hoje no canal. Sei que vocês gostam também bastante desses vídeos estilo entrevista, porque a gente acaba aprendendo bastante, sim, né? Sim. Eu sou muito dessa de ouvir podcast e entrevistas mesmo das pessoas, e numa resposta, às vezes, da pessoa, eu falo, nossa, gente, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Cai uma ficha de alguma coisa e a gente começa a pensar e praticar ali aquela coisa na nossa vida, então eu acho isso muito interessante. E aqui no canal tem o quê? Pessoas que estão na Austrália e a maioria que querem vir para a Austrália. Então eu acho que é super interessante também dividir a nossa visão, a nossa experiência, o que a gente fez para chegar aqui na Austrália. É por isso que hoje que vamos conversar então com a Mara. Primeira pergunta que eu quero fazer com a Mara, quem é a Mara? Você pode dividir um pouquinho com a gente? Como que foi? Da onde você veio lá no Brasil? Como que era essa realidade de vir morar fora? Era uma coisa que era sempre possível? Você fazia isso desde criança, viagens, ou foi mais velha? Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, a Mara no Brasil já trabalhou em várias áreas, tá? Eu sou voltando aqui lá, de onde que eu sou, tá? Eu nasci no interior do Piauí, numa cidade que hoje tem mais ou menos 3 mil habitantes, e pegando já as redondezas, tá? É muito pequenininha. Saí muito cedo de casa para estudar, porque o meu sonho sempre foi estudar. Fui para São Paulo, e em São Paulo eu fui sonhando em morar fora do Brasil. Eu conversava com as pessoas, eu ia para reuniões sobre intercâmbio. Gente, eu não tinha uma arruela no bolso, um centavo, não tinha mesmo, mas eu tinha o quê? Um sonho. E eu sempre sonhei, um dia eu vou lá, não sabia quando, mas um dia eu vou lá. E muitos anos se passaram, trabalhei em várias áreas, eu já fui professora e meu último emprego no Brasil foi em banco. Assim como várias pessoas, você também em banco, né? Sim. Eu trabalhei muito tempo em banco no Brasil e eu fui me organizando financeiramente, comecei a viajar para fora do Brasil. Então eu já tinha aquelas coisas que no Brasil, assim, você já tem tudo que se precisa. Tem casa, tem carro, viaja. Eu viajava 3 vezes por ano, 2 vezes fora do Brasil e uma vez dentro do Brasil, às vezes até 2 vezes dentro do Brasil. Eu viajava bastante. E quando eu comecei a viajar para fora do Brasil, outra realidade, eu falava, meu Deus, olha como que é aqui, olha. E o que me impressionava mais era, sabe o que, gente? É segurança. Que eu saía com o meu celular, então assim, era seguro, eu podia andar à noite. Eu fui criando aquela coisa na minha cabeça e eu falei assim, não, eu quero ter essa experiência de fazer um intercâmbio, porque eu só ia de férias. A minha alegria era só, nas minhas férias, eu vou pra fora. Aí eu pensei, por que não passar um tempo e uma experiência? E eu comecei a pesquisar e a primeira coisa que eu fiz, me planejar financeiramente. Porque assim, se eu tenho dinheiro, depois eu vou só escolher o lugar. Exato. Eu não tinha Austrália na minha cabeça, mas eu falei assim, 4 anos antes de eu viajar, eu comecei a guardar dinheiro, eu tinha o meu carro, fiz de tudo para quitar as dívidas que eu tinha, porque eu pensei, eu quitando o meu carro, eu vou vender ele à vista, então pronto, já tem outro valor, então comecei a fazer isso tudo, parei de comprar, mas ainda continuava viajando, porque era a minha alegria, conseguir viajar, guardar dinheiro. Apareceu uma oportunidade na minha empresa de eu tirar uma licença, eu falei assim, é agora, o dinheiro estava ali, comecei a pesquisar vários lugares. O que me chamou a atenção na Austrália foi o estilo de vida muito parecido com o Brasil. A Austrália é uma criança, eu vi a Austrália como uma criança que está em expansão. Eu estudei muito sobre a economia de vários lugares do mundo, então eu vi assim, a Europa já está um pouco mais velha. Sou formada em História, né? Então deu uma vasculhada sobre economia. E lugares que estavam ainda em processo de prosperação e de que a gente chama crescimento econômico. Gente, quando eu vi sobre a Austrália, e eu ainda podia trabalhar e estudar, porque eu também tinha assim na mente, eu tenho essa reserva aqui, mas não é porque eu tenho esse dinheiro que eu vou chegar que nem uma louca e gastar. Não, então assim, e eu sou assim, eu faço escolhas, às vezes não é porque eu não tenho dinheiro, mas assim, eu faço escolhas planejadas, sábias. Quando eu morei na Austrália e vim para a Austrália, e eu tinha um plano de fazer intercâmbio, eu não falava inglês direito, aí eu vim para cá e eu pensei assim, qual vai ser o próximo passo? Gente, eu acho assim que mais ou menos com 1 semana, 2 semanas eu consegui trabalhar. Aqui não. Eu consegui trabalhar. Então assim, eu já fui falando com o pessoal, já ia ouvindo. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui foi, quando eu conversava com as pessoas na minha sala de aula, gente, era engenheiro, era médico, era não sei o que, eu falava, o que é que você faz? Aí tô limpando, eu fiquei assim,
eu não conseguia entender o porquê que eles estavam fazendo aquilo. E eu me perguntava, tão qualificados e fazendo aqueles tipos de serviços. Nossa, Mara, que incrível! Então você fez várias viagens de turismo e veio para a Austrália fazer intercâmbio e estudar inglês e não tinha inglês ainda. Você sentiu dificuldade nas viagens? Quando você chegou aqui, você falou que conseguiu emprego em 2 semanas, o que é muito rápido. Eu também consegui nas 2 primeiras semanas, mas eu falava ali o inglesinho, né? Eu tenho intermediário. Como que foi isso para você? Essa progressão do inglês, o ambiente da escola, como que foi? Então, não é que eu não falava inglês. Era aquele inglês assim, quebrado, sabe? As pessoas davam para entender um pouquinho. Eu tinha perdido bastante o medo de falar. Era muito ruim, mas dava para entender mais ou menos. Eu me jogava, porque depois que... Uma das viagens que eu fiz, que eu não sabia nem pedir uma comida no avião, quando eu estava indo... Acho que foi para o Canadá, e o avião parava nos Estados Unidos. Eu estava morrendo de fome. Eu digo, ainda bem que eu tinha o cartão para pagar, já estava desbloqueado. E eu não sabia pedir comida. E a mulher lá tentando, e o homem do meu lado tentando me ajudar. Aí eu só falei para ela, eu queria o mesmo sanduíche. Eu não sabia o nome dos sanduíches. Eu só queria saber, eu queria o mesmo sanduíche que ele estava comendo. Ele e nem assim, isso dava para falar. Não sabia. Então eu falei assim, meu Deus do céu. Então comecei a estudar no Brasil um pouco. Era 1 vez, 2 vezes por semana não é suficiente. Porque quando você vai para um outro país e começa a falar, gente, aí você vê, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu... O Brasil é muita gramática, né? Você fica anos estudando aquilo lá e a conversação em si... Não era suficiente, o negócio não desenrolava, não. Eu fiz intercâmbio, voltando para o inglês, só de 15 dias no Canadá. E antes de eu vir para a Austrália, eu já tinha tudo feito, tudo fechado na Inglaterra, porque assim... Para eu tirar a minha licença foi 1 mês, tá? Eu tive 1 mês para arrumar a mala que nem uma louca. Nossa, demorou. Nem sabia se ia ou não? Não, foi 1 mês assim, tudo muito rápido. Não, eu tive que assinar o contrato da licença e resolver. Deu certo e já foi. Tudo certo. Mas assim, tinha uns 4 anos de planejamento, então para você foi tranquilo. É porque assim, o dinheiro já estava lá. Sim. Eu estava só esperando a oportunidade. Legal. Então, aí eu fui para a Inglaterra e vim estudar na Austrália. Legal. E que cidade você morou, na Inglaterra e no Canadá? Para Toronto, na Inglaterra eu fui para Manchester. Eu pensei assim, não, eu não posso ir embora, eu tinha tentado a licença, não tinha conseguido, então eu vou fazer um intercâmbio de 1 mês nas minhas férias. Aí depois, no outro mês, surgiu o quê? Quando eu tinha pago tudo. Aí apareceu a licença incentivada no banco. Aí eu falei assim, não é minha oportunidade, eu não posso perder. Gente, eu fiz tudo só que nem uma louca. E não cancelei o planejamento que eu tinha feito de antes. Foi pra Manchester e de lá já veio pra cá, pra Austrália. Nem voltou pro Brasil. Foi. Esperei o visto, fiz o exame em São Paulo. Uau. Fiz o exame que a gente precisa fazer por causa da minha idade. Quando eu recebi o resultado do exame que eles mandaram para a imigração aqui na Austrália, eu estava na Inglaterra. Que máximo! E como que você pode descrever assim, as 3 principais diferenças, ou menos que isso, a principal diferença entre esses 3 países? Assim, qual foi essa experiência entre o intercâmbio no Canadá foi assim, eu não moraria lá por causa disso, e na Inglaterra por causa daquilo, e a Austrália, né, você está aqui há alguns anos, eu acredito que você tenha se encontrado aqui. Sim. Qual que foi assim, o principal diferencial? Gente, o Canadá é maravilhoso, é lindo, as pessoas são super amigáveis, muito parecido com a Austrália, mas o frio, não. Olha, eu sou do Nordeste, você imagina, né? Teresina, 40 graus. Morei um tempo também em outros lugares, mas assim, eu não aguento muito frio. Eu falei, não, nunca nem vi a neve, só pra vocês terem uma noção. Eu pensei, não, Canadá, Deus me livre, nunca. Inglaterra, lembra que eu falei pra vocês sobre a pesquisa econômica que eu fiz? Pra mim, Inglaterra, financeiramente, com oportunidades. No momento que eu tava, na idade que eu tava, eu não me via. Certo. Eu não me via lá. Então eu falei assim, Inglaterra também não é um lugar que eu gostaria de ficar. E foi a Austrália pra mim, me apaixonei. Gente, cheguei aqui... Em Melbourne mesmo? Em Melbourne, nunca fui pra outro lugar. Lavava umas panelas do tamanho do mundo, as panelas desse tamanho. Passamos acabando com as minhas costas lá. Imagina, ela é pequenininha, viu, gente? E dançando, tá? E lá, e falei, meu Deus, eu tô lavando essa panela bem aqui, mas eu tô muito feliz. Porque eu tava vivendo o meu sonho. Eu irradiava, as pessoas diziam, gente, você tá brilhando. Eu falei, tô, filha, felicidade. Isso eu acho uma coisa importante da gente pontuar, porque eu era assim também, e eu vejo pessoas hoje muito bem-sucedidas aqui na Austrália que falam exatamente esse ponto, que independente do serviço que ela fazia isso muito bem, com muita alegria, ela projetava ela lá na frente, né? Então eu vejo assim, que você falava, eu estava lá limpando a panela, mas a Mara que estava lá limpando a panela, estava com a cabeça na Mara, de repente que hoje trabalha num dos maiores bancos aqui na Austrália. Você pode falar um pouquinho sobre como foi essa progressão, né, de trabalhos, essa procura, aplicações, entrevistas, até hoje
você chegar nesse emprego que você tem hoje? Eu acho que estava com 2, 3 semanas, ou até um mês, eu não lembro a data exata. Eu fui para uma região que era perto da escola, depois que terminou a escola, eu também vim no verão, para sentar ao redor e tinham vários bancos. Eu olhei assim para um banco que estava todo coloridinho, eu pensei, comigo tudo começa com um sonho. E visualização, tá, gente? Aí eu parei e pensei, já pensou eu trabalhando aqui num banco na Austrália? E depois lá vem a vozinha aqui do jumentinho, tá? Que eu sou nordestina, né, gente? O jumentinho veio aqui, não fala nem inglês, como é que vai trabalhar num banco? Olha que esse povo aqui tudo chique, tudo elegante. Eu falei assim, deixa eu sonhar de novo, não custa nada. Já pensou eu trabalhando aqui nesse lugar e tal? E uma coisa que aconteceu comigo foi a negação do meu trabalho, tá? Quando eu cheguei aqui, eu neguei. O diabo de banco, quer saber de banco? Não, gosto disso, não, presta não. Acontece. Eu odeio isso aqui, Deus me livre. E depois eu entendi que era uma negação, que era uma das minhas fases do choque cultural. Eu neguei muito o meu trabalho, eu neguei muito. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ressignificar. Eu colocava aqui as coisas assim que vinham derrubando só coisa negativa, e do outro lado eu colocava as positivas. Eu colocava aqui, eu era ruim de entrevista, eu colocava, passei nessa entrevista, já fiz isso, já fiz isso. Então todos os meus achievements, as coisas que eu conquistei na vida, eu ia lá e rebatia. Que isso é o que era, tava me preparando para minha entrevista, tava me preparando para o próximo passo. Com certeza. E assim, gente, inglês é o mínimo e tem que estar no topo da sua lista. Eu nunca... Lembra que eu me preparei financeiramente? Então, assim, eu tinha dinheiro e eu podia tomar decisões diferentes. Eu nunca trabalhei demais que nem uma louca só pensando no dinheiro para renovar o visto. Porque eu já tinha dinheiro, eu me preparei tão bem financeiramente que eu tinha dinheiro para viver 1 ano na Austrália sem dar um prego na barra de sabão. Sem precisar trabalhar, né? Olha que legal. Sem dar um prego na barra de sabão. Mas eu fui lá gastando tudo que nem louca, não. Gente, eu morava numa casa, cubículozinho com 4 meninas, porque eu pensava no futuro. Sim. Então, assim, isso tudo foi um preparo, foi um planejamento. E voltando lá pro trabalho, eu trabalhava, nunca trabalhei muito e comecei a fazer os meus currículos, comecei estudando tudo em inglês, as pesquisas, entrevistas, e comecei aí nessa jornada. De novo, comecei a guardar dinheiro daqui, não usava mais dinheiro do Brasil, para comprar um carro. Me deu uma louca, que eu pedi demissão do meu trabalho, eu pedi demissão mesmo, assim. E eu não conversava muito com as pessoas porque eles não entendiam. Era a minha fase, só eu sabia o que eu estava passando. Isso acontece. Porque eu não usava a minha mente para trabalhar. Então eu falei assim, gente, eu posso muito mais. Eu sou capaz de muito mais. Então o que eu fiz? E por que eu saí do trabalho? Porque as pessoas me ligavam para as entrevistas, eu não conseguia responder, porque eu estava trabalhando. Estava lavando, limpando. Estava lavando, limpando, fazendo outras coisas. Então me deu uma louca, eu falei assim, eu vou pedir demissão. Eu tenho 3 meses para arrumar emprego, porque eu fiz uma pesquisa e vi que um australiano demora em média 3 meses para arrumar emprego. Eu falei assim, uma recolocação no mercado. Eu falei assim, pois lá vai eu. Coloquei o dia e a data. Meu foco, tudo que eu fazia, tudo que vocês imaginavam, eu acordava 5 horas da manhã, era uma obsessão minha. Uma dedicação para alcançar o sonho, né? Isso, fiquei expert em LinkedIn, não sabia nem o que era quando eu vim pra cá, que eu não tinha, eu era funcionária pública. LinkedIn, currículo, gente, eu fiz mais de 100 diferentes tipos de currículo, apliquei mais ou menos por umas 100 vagas, reprovava, chorava, treinava com o Joe. Ele falou assim um dia, você trabalhou em português, não foi? A sua experiência não foi em português? Eu falei, foi. Ele falou assim, escreve tudo em português e conversa com uma amiga sua em português. Tipo assim, fazendo a entrevista. O Joe é o marido dela, tá, gente? É, o Joe é meu esposo. Então assim, eu falei, olha, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sim. Quando eu fiz isso, gente, a minha cabeça virou. Aí você começou a enxergar que você tinha já aquela característica, aquela habilidade sua em português. Sim. E você só precisava converter ela para o inglês, para a sua vida aqui na Austrália. E de tanto eu repetir para a entrevista, eu decorava as coisas assim, não assim como estava lá, mas na minha cabeça, porque eu repeti tanto, eu fiz tantas entrevistas. Virou expert. Que eu fiquei expert. Legal. E hoje ela até ensina sobre isso também, viu, gente? Ela é muito boa com currículo, ela fala bastante sobre essa jornada dela profissional. Ela tem realmente um emprego muito bom aqui na Austrália, que muitas vezes o imigrante, o estudante internacional, fica achando que é sonho mesmo. Que é distante de alcançar, né? Não é alcançável. E hoje, Mara, você comparando assim a sua vida aqui na Austrália com a vida que você tinha no Brasil, né? Pelas características que você descreveu também, era uma vida boa, né? 3 viagens por ano, né, gente? Meu Deus, quem dera.
Como que tá essa questão? Hoje você se sente realizada aqui na Austrália? Era aquilo que você procurava, né? Você falou do Joe, se puder, né, compartilhar alguma coisa, assim, como é que você... A gente adora a fofoca, né? Como é que se conheceram? Ele é australiano, como que foi... Ele te ajudou nessa progressão também profissional? Ou, de repente, nessa mudança de mindset, igual você falou? Muito. Qual foi a primeira pergunta? Depois do Joe? Comparação de vida. Ah, tá. Então, comparação de vida. Eu consegui atingir o que eu almejava no Brasil financeiramente, como a gente sabe que é ter um carro novo, casa, viajar, ter dinheiro guardado, enfim, mas não era suficiente. Eu cheguei num estágio na minha vida que eu atingi aquilo tudo, consegui ajudar também minha família financeiramente, mas não era o suficiente porque eu buscava o quê? Qualidade de vida. Tentei mudar várias vezes para cidades que tinham melhor qualidade de vida no Brasil, mas não conseguia. E quando eu decidi tirar a licença, meu chefe ligou assim e falou assim, Mara, vem pra cá, não vai embora não, que aqui tem qualidade de vida. Eu falei assim, qualidade de vida que eu penso e que eu quero pra mim, eu acredito que é diferente da qualidade de vida que você acha que é qualidade de vida para você. Isso então, é bem assim, relativo. É bem relativo. Eu vim buscar segurança, qualidade de vida, lifestyle, que é o que eu tenho aqui. Eu adoro esse lifestyle de socializar, de ter pessoas, essa parte cultural que eu morava no interior que não tinha. Eu adoro o teatro, eu adoro o balé, eu adoro o clássico. E eu não tinha isso lá, eu só tinha quando eu saía de férias. Eu falei assim, não é o suficiente. E eu pensava, eu posso mais, eu tenho capacidade para mais. Eu senti assim, meu Deus, por que eu tenho esse sentimento de que eu não estou no meu lugar ainda? E eu preciso desbravar e procurar o meu lugar, é só eu preciso agir, fazer coisas para chegar onde eu quero. Eu ouvi muitos nãos, inúmeros nãos, mas dentro de mim eu tinha, pessoal, vocês, guardem isso para vocês. Eu falava assim, eu sou diferente, eu não era melhor do que ninguém não, mas eu sou diferente e eu vou para aquilo, porque eu sou capaz. Então, hoje aqui na Austrália, eu tenho sim a qualidade de vida que eu buscava, é muito mais do que eu imaginava, sabe? Porque eu tinha muito medo, a minha mente, ela transformou assim, coisas assim, gente, terríveis que nunca aconteceram. Foi muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Então, muito melhor. Então, hoje aqui é o seu cenário ideal, pronto, a vida ideal. É o que eu buscava para minha vida. Eu me sinto em casa. Aqui na Austrália tem muita essa coisa, principalmente no bairro que eu moro, de comunidade, de união. Isso é legal. Na igreja também que eu vou aqui. E o dia eu conheci online, tá, gente? Eu era mulher moderna. Eu vim depois dos 30, eu vim com uns 37 anos. Ouvi muito, tá muito velha para aprender. Eu falei assim... E eu me respondi, eu não respondi às pessoas. Eu não respondi às pessoas, eu falava assim pra mim mesma. Isso é sua experiência e é você, não tem nada a ver comigo. Eu sou diferente. Eu sempre usei isso, eu sou diferente. Mas nunca melhor do que ninguém. Eu sou diferente e eu vou pro que eu quero. Então assim, aí eu conheci o Joe online, porque um dos meus maiores objetivos era o quê? Eu já tinha chegado no financeiro onde eu queria e eu queria ter uma pessoa comigo. Eu falei assim, o dinheiro sem ter a pessoa, pra mim não faz sentido. Não é completo. Eu quero uma pessoa e eu não encontrava essa pessoa no Brasil. Eu falei assim, eu quero passar um tempo fora, então eu tava super aberta pra encontrar uma pessoa, pra encontrar o Joe. Eu rezei sonhos, muito, né, os e pedia muito assim pra Deus, não é Deus prepara o homem, não. Deus me prepara pra quando a pessoa certa chegar. Olha aí, eu gente. preciso estar preparada. Se eu estiver preparada, ela vai vir. É isso mesmo. E com um mês eu encontrei o Joe. Uau. Cheguei aqui, gente, nem falava direito. Um caso muito engraçado do Joe, que assim, ele ficou me esperando. Eu cheguei meia hora atrasada porque eu não consegui encontrar, fiquei louca, né? Porque aqui eu adoro chegar cedo nos lugares. Eu sou aquela que chega meia hora, tá, gente? Um adendo aqui, né? Eu sei dessa característica da Mara e eu tava com meu marido. Vamos logo, eu não posso chegar atrasada. Que eu falo, gente, a Mara chega 10 minutos, 15 minutos antes. Eu preciso dar essa boa impressão. Eu não consegui achar o lugar, porque o lugar que a gente tinha se encontrado, ou marcado para se encontrar, era dentro de um shopping. Então, quando você vai no mapa, gente, eu tinha acabado de chegar aqui. Nossa, é bem difícil. Então, eu comecei a sair perguntando para as pessoas. Ele falava assim, aonde você tá? Ele falou assim, me deu o bolo. Aí eu falei assim, I'm going. Ele falou assim, para onde que ela tá indo? Porque em inglês, eu pensei que eu tava falando para ele assim, I'm coming, eu tô chegando. Aí eu falei para ele, I'm going, eu tô indo embora, tô indo para o lugar. Aí ele falava, meu Deus, para onde que ela tá indo? E eu não sabia, era muito engraçado, porque eu não sabia falar assim, o inglês direito, principalmente australiano. Tá, ele estava motivado mesmo de te conhecer. Lá, acho que foi uns 35 minutos. Uau. Eu atrasada, eu tava suando, andando que nem uma barata tonta, caçando um lugar. E ele lá, aí quando ele me viu, lá toda... Brasileiríssima. E assim,
Aí deu clique. Legal. Que lindo. Que bom. Então você tá junto basicamente o tempo de Austrália, né? 5 anos na Austrália, 5 anos, e que me ajudou muito nesse processo. Gente, ele me corrige muito com o inglês. Eu falo pra ele, arrocha, menina, arrocha, vai lá. É tão legal muito. Quando eu vejo os partners assim, né? O brasileiro e o australiano, que ele acaba pegando essas palavras assim, né, do dia a dia. Isso é muito agoniada, bonitinho. Ele já sabe o que é agoniada, várias palavras. E com relação à entrevista, meu Deus, ele me deu muito suporte, isso foi muito importante. Ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Legal. E quando eu tava fazendo a entrevista, eu lá toda animada, agora eu já tô boa, ele falava assim, coloca emoção. Darling, querida, não tá legal, você tá parecendo um robô. Aí eu chorava, aí vinha pro colo dele, eu falava, você vai conseguir, vai lá de novo. Que gente, legal, chorava que nem uma criança. Porque assim, você vai lá, você estuda, passa uma semana estudando pra entrevista, aí você caga tudo, né? Eu vou falar que na hora do nervoso, né? Na hora do nervoso, assim, o corpo saía, e depois eu fui pesquisar sobre isso. E acontece. E ficava só o corpo, a alma saía, ficava só o corpo lá na entrevista. E é legal você dividir isso também, porque tem muita gente que tá aqui nessa fase de saindo de entry levels, né, do cleaner, essas coisas, e fica, mas eu não passo nunca, e parece que isso só acontece comigo, porque a gente tende a trazer toda essa responsabilidade, né? Sou eu que sou ruim, só todo mundo consegue, eu não consigo. E não, foi quantas tentativas? Ai, gente, umas 100 vezes. Você tem que pensar assim, olha, a Mara, ela tentou umas 100 vezes, eu já tentei as 100. Não é, pra gente ter sucesso na vida, pra fazer as coisas, são inúmeras tentativas. Inúmeras. Que legal. Mara, indo pro finalzinho aqui já do nosso bate-papo, né? Muito bom ter falado com você. Eu espero que tenha ajudado bastante gente, né? Clarear e saber que tem vários perfis diferentes e você pode ter sucesso aqui na Austrália também, dentro da tua característica, com a tua história de vida, de onde você veio, né? Se você tiver vontade, realmente você consegue. Você tem, assim, um recado para dar pro pessoal que quer fazer intercâmbio? O que você acha, assim, que é importante, né? As características importantes, até de buscar. Você falou, por exemplo, planejamento financeiro e falou a questão do inglês. Acha que esses são os pontos, assim, primordiais para uma pessoa vir fazer intercâmbio? Primeiramente, eu acho que sonhar, você tem que ter um sonho, visualizar o seu sonho e depois vai para a ação. A ação é o quê? Que é o planejamento, porque se você tem o dinheiro, depois você pode até escolher o lugar. Agora, se você não tem o dinheiro, isso dificulta muito. Sim. E entender que é possível. Quando você fala que é impossível, então você vai fechar todas as portas. Aí essa quantidade de dinheiro é impossível e se organizar financeiramente e abrir mão de coisas, às vezes de ir pro pagode, de ir para algum lugar ou de algumas viagens para você economizar o máximo. Começo, né? O começo ele é mais difícil mesmo, né? Ele vai exigir. Mas é possível, sonha, faz um planejamento, usa alguma tabela, escreve no papel, no que você quiser, na agenda, para você ter essa noção dos seus gastos, como que é o seu estilo de vida e assim, procura agência, conversa com as pessoas e vai se organizando. Porque assim, eu vejo muito que o brasileiro é assim, imediatista. Acho que a maioria das pessoas não são brasileiras assim, vou para a Austrália daqui a 6 meses. Micro-ondas. Tipo assim, rápido, não sei o quê. Se você tem dinheiro, você pode ir daqui no mês que vem. Agora, se você não se planejou a vida toda, passou uma vida e não tem um centavo, as coisas não são assim não, tá? Então, assim, você precisa se planejar. E acho que também nem só a questão do dinheiro, né? Porque a pessoa que tem o planejamento financeiro conseguiu vir no estalar de dedos. Mas será que era só isso que contribui para um sucesso de uma vida no exterior? E o mental mesmo, né? Sim. A adaptação, o choque cultural que você falou. Então, são algumas etapas, são várias assim, coisas, né? Que tem que ser. Quando eu falo do planejamento, eu falo muito do financeiro, mas é assim, planejamento com relação a tudo. Porque tem que cuidar muito do mental real. Sim. Porque a gente fica, choque cultural, aí tem gente que fica e nunca sai, que é depressão, tem muita gente que fica. Sim. Eu fiquei, mas foi coisa rápida, assim, você fica com a autoestima baixa, você sente saudade de casa. Sim. E o inglês abre portas, né? Quanto mais... Tem que falar, não tem pra onde correr, não. Se você quiser, dependendo da área que você tá, se você tem que falar com as pessoas e dependendo da empresa. Eu cometo erros, gente, eu cometo erros até hoje, falo e tal. Mas assim, dá pra aplicar sim pra vaga, mas agora se você não consegue nem o básico, aí dificulta muito a sua vida. Legal. Além da Mara bancária, né, que trabalha aqui na Austrália, quem que é a Mara na rede social? Qual que é a sua missão, o seu propósito de
dividir as coisas para os brasileiros, principalmente aqui na Austrália? A minha missão é de poder ajudar de formas diferentes, assim, porque se eu soubesse de muitas coisas que eu sei hoje, a minha vida seria melhor ainda, tá, gente? E eu acho que o ponto que eu sempre gosto de falar é que, assim, cara, você é capaz de trabalhar na sua área, agora você tem que se jogar, então esse é o meu objetivo, de poder passar informações corretas, porque tem muitas informações que não são corretas, tá? E uma coisa é assim, cara, você não precisa vir pra cá, não que tem nada errado com isso, e ser clean, trabalhar em restaurante, se é o que você não quer. Um médico, cara, você não precisa fazer isso. Sim. Cara, se organiza daí, se prepara daí, tem todo esse planejamento, eu quero trabalhar nesse lugar, vai fazendo todas essas conexões daí e trabalhando o que você quer. Legal. Porque nós somos muito capazes, brasileiros. Se você tiver planejamento, não assim, eu já cheguei na Austrália, eu tenho que fazer. Quem disse? É você que está falando? Quem que disse que você tem que fazer isso? Não, você faz o que você quiser. Sai do automático. Então, assim, o meu canal, e é isso que eu quero passar para as pessoas. Agora, você tem um preço a pagar, não é de graça, tá? Não é de graça, é muito mais fácil eu ir fazer subempregos. É muito mais fácil do que eu me preparar para uma entrevista com banco. E às vezes até financeiramente também é bem confortável, né? Porque você vê que tem muito estudante internacional que está ali há 5 anos trabalhando na limpeza, porque é ruim. É ruim, assim, ai, minhas costas, físico. Dói. Sim. Mas o financeiro, ela faz tudo, consegue todas as coisas. É ok, tá? Por quê? E depois disso? Esse ponto aí, uma pessoa me falou assim, Mara, você tá perdendo dinheiro. Por que que perde dinheiro? Quanto que é um salário geralmente? Vai 40 mil, 50 mil por ano ou menos, fazendo faxina ou trabalhando num restaurante. Gente, você sabe quanto que é os salários aqui na Austrália de um engenheiro? É 100 mil por ano. É muito tá? 150 mil. Então, quem que você tá perdendo todo dia? Sim. Se você é um engenheiro, por exemplo. E um engenheiro no Brasil, um advogado no Brasil, seja lá o que for que você era no Brasil. Isso. Então, assim, no banco, quando você vem para a área bancária, 80, 90, 100 mil, dependendo da área que você vai. Então, aí você compara, tá? O que é mais? 100 mil. Trabalhando geralmente é mais ou menos as mesmas horas. É o seu tempo. Ou 40 ou 50 mil. Se matando, né? Trabalhando ali na dificuldade. Sim. Então, essa é a minha dica. Maravilha. Eu vou deixar as redes sociais, o YouTube, o Instagram da Mara aqui na descrição desse vídeo. Vão lá, né? Sigam, começam a compartilhar. Ela compartilha muitas coisas aqui na Austrália, os vídeos dela são bem legais. Deixa o teu like também nesse vídeo, né? Se inscreva no canal, caso você chegou aqui do nada também, passou e falou, deixa eu ver o que a Mara tá falando, o que essa pessoa tá falando. Convido também a seguir aqui o Fora do Brasil. Mara, muito obrigada pela sua participação aqui no canal, finalmente deu certo. Sim. E muitas coisas boas vão vir aí também, né? Nós estamos aí com uma parceria também, a Mara vai ficar ali divulgando ali a Austrália, fazendo o que ela faz, e também se você quiser fazer intercâmbio através dela também, né? Com a Space, nossa agência de intercâmbio, vai ser super possível também. Sim, Mara, maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!